Pessoal, boa noite. Eu estou aqui agora, nesse exato momento, na página do meu Facebook e resolvi fazer uma live rapidinho, enfim, né, para falar um pouquinho aí sobre alguma coisa do Conselho Tutelar, das atribuições do Conselho, enfim. Para quem não me conhece, eu sou o Altair Vicente, eu tenho uma página no Facebook, Capacitação e Informação sobre o Conselho Tutelar e Direitos de Criança e Adolescente. Eu também sou administrador do canal Responde Conselheiro com Altair Vicente Alves. Inclusive o que me motivou a fazer essa live agora rapidinho aqui, e até quero já adiantar para vocês aí que estão me vendo, talvez pela primeira vez, talvez tenham interesse no assunto, né? Talvez tenham interesse em aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento na área da infância e da juventude em relação a Conselho Tutelar. A ideia é responder as perguntas que me são feitas no canal Responde Conselheiro aqui no YouTube. E eu resolvi fazer porque nos últimos dias eu tive bastante perguntas em dois temas que se destacaram, que é sobre modificação de guarda e uma outra sobre a questões relacionadas à escola. Veja bem, pessoal, antes de eu dar início aqui, eu tenho já uma pergunta, que é a última que me foi feita aqui no canal, que foi feito ontem, e só para que vocês saibam, todas elas eu respondo lá no canal, né? Algumas pessoas até interagem num bate-bola de perguntas e respostas. Então, se você também quiser, tá lá no meu canal, pode deixar sua pergunta, sua dúvida. E é claro, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar, né? Até porque o assunto, aliás, eu acredito que nenhum assunto é esgotado, ou pelo menos quase todos, na questão de entendimento, né? De interpretações. E quando se diz ainda na área da infância, acredito que muito menos, né? Com o contexto que nós estamos vivendo, com as situações que vão surgir no dia a dia, né, leis, as alterações das leis, as modificações das leis, as revogações de alguns artigos, outros artigos que acabam sendo acrescentados para melhorar ainda mais, né, o entendimento da lei e proteger mais os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Enfim, são várias vertentes e eu jamais tenho a pretensão de esgotar, até porque eu sou um mero conselheiro tutelar, né, e não tenho pretensão nenhuma de esgotar ou de dizer a palavra final em relação a alguma situação. Eu apenas vou expor, né, como eu sempre tenho feito na minha página, no Facebook e no canal, aquilo que realmente envolve as ações de conselho tutelar e tudo aquilo que cerca, né, este mundo da infância e da juventude. Então, pessoal, antes de eu responder a pergunta aqui da inscrita chamada Juliana Werneck, diz o seguinte, ela perguntou o seguinte: minha filha tem 9 anos e ela quer morar comigo. Ela pode escolher com quem quer morar? Aguenta aí, a resposta vem já já. E a ideia é essa, como eu estava dizendo, de repente, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, fazer uma live rapidinho respondendo essas perguntas, que eu acredito que talvez seja dúvida de muitas e muitas outras pessoas. E aí então você já aproveita e tira suas dúvidas aqui também, tá? Essa live depois, claro, vai ser colocada também lá no canal do YouTube, para que outras pessoas tenham acesso por lá. Então, pessoal, antes de eu entrar no mérito dessa resposta, com a visão de conselho tutelar, lembrando sempre, eu gostaria de, em rápidas palavras, dizer o seguinte: afinal das contas, existem muitas dúvidas ainda em relação à função e à atribuição do Conselho Tutelar. Já são 30 anos da promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, completou esse ano, 13 de junho, e ainda há, né, muitas divergências, muitas críticas, enfim, uma parte da sociedade concorda, acha que foi um avanço e de fato também defendo essa corrente de pensamento.
há uma outra corrente, há uma outra parcela da sociedade, do poder público, de próprios membros do poder judiciário, enfim, que acredita que, né, o ECA é demais para um país como o Brasil. Discussões à parte, não é nesse método que eu quero entrar agora. Só quero dizer que o Conselho Tutelar é um órgão que veio, segundo a Lei 13.069 de 1990, que é o ECA, lei federal inclusive. Ele criou 2 conselhos nessa lei. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, claro, também na esfera estadual e federal, que é o CONDEC no caso de São Paulo, que é o estado onde eu vivo, e o CONANDA a nível federal. E os conselhos tutelares, que são o Conselho Tutelar é um órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Eu costumo sempre fazer um paralelo, talvez alguém ache demais essa minha analogia, mas eu costumo fazer assim, essa comparação. Como existe o Ministério Público, né, que é responsável por fazer cumprir a lei, enfim, por zelar pela ordem pública, proteger os direitos do cidadão, né, quando a gente não consegue resultado aí pelos nossos próprios meios ou através de outros órgãos competentes, a gente acaba indo lá na mesa, no gabinete da promotoria, relatando um direito violado, e o Ministério Público, né, na sua atribuição legal e constitucional, acaba fazendo, agindo para que esse seu direito seja sanado. O Conselho Tutelar é a mesma coisa, mas ele é direcionado à criança e ao adolescente. E eu gosto de falar isso, eu gosto de deixar claro esse entendimento, e aí posso dizer que não é um entendimento só meu, né, já é uma pacificação de entendimento nesse sentido. E o Conselho, ele é órgão de proteção, ele não é um órgão de punição. Por mais que uma parte da sociedade, por mais que algumas pessoas querem que o Conselho pune, que o Conselho dá bronca, que o Conselho pega pela gola da camisa do adolescente e dá aquela... Não é isso que a lei prevê, não é isso que a lei quis quando criou o Conselho. E o Conselho Tutelar, ele protege o direito. Então ele não tem atribuição legal, ele não foi um órgão criado para punir. Bem distante disso, na verdade, quis o legislador que este órgão, Conselho Tutelar criado, ele realmente faça valer os direitos dessa criança e adolescente. Que o Conselho vá para cima de quem está violando, seja o Estado, na figura de seus agentes públicos, seja os departamentos municipais, de prefeitura, seja, enfim, né, a gente fala uma outra hora sobre essa questão também, mas não importa. Há uma ameaça ou a violação, o Conselho tem que agir para tentar sanar mais rápido. Porque antes do Conselho, todo e qualquer assunto também ia parar no Poder Judiciário, até porque, né, nosso próprio ordenamento jurídico deixa claro que também nada pode fugir da jurisdição do Estado. Né? Ou seja, quando há uma controvérsia entre 2 pessoas para se valer do direito, o Estado, na figura do Poder Judiciário, é que define, né, que dá a palavra final, podemos assim dizer. Então, pessoal, eu quero deixar claro, antes de responder essas perguntas e de continuar esses meus vídeos que eu tenho feito no meu canal, essa diferença. Então, ele zela pelo direito. Então, o Conselho tem que sempre pensar, o Conselho tem que sempre agir visando o melhor interesse da criança e do adolescente. E os demais órgãos e todo o resto da sociedade, da comunidade, precisa também acompanhar esse raciocínio. Ela precisa se valer desse instrumento legal que a gente tem, que eu volto a refrisar, sou do lado da corrente de que acredito que é um avanço, né? Apesar de todas as mazelas que ainda existem, apesar de todas as dificuldades que a lei encontra, e ela não é prevista aí outras leis, como a exemplo o Código de Defesa dos Consumidores, que criou-se o PROCON, e também nem sempre os consumidores têm, enfim, sucesso e resultado esperado através do órgão, enfim, são coisas que precisam melhorar e nós acreditamos nisso, mas em 30 anos ainda temos que melhorar enquanto ECA, enquanto área da infância e da juventude, porém eu acredito que nós crescemos e muito, né? Haja vista como era tratada essas crianças antes do Estatuto, antes da Constituição de 1988, haja visto o horror
que era o Código de Menores, né, o extinto, graças a Deus, o antigo extinto Código de Menores, né, tanto o primeiro quanto o segundo, que via a criança, aliás, só visava a criança pobre, desprovida de situação financeira boa, enfim, que vivia situações difíceis do dia a dia, vulneráveis, principalmente questões sociais. E aí esse Código de Menores deu ao juiz da comarca toda a autonomia de que ele definisse o futuro dessas crianças. Né? E você pega a história, você vai ver quantas crianças, né, foram encaminhadas aos antigos orfanatos, enfim, aquelas entidades que também existia, tanto governamental quanto não governamentais, e que infelizmente destruíram a vida dessas crianças, destruíram, né, qualquer sonho, qualquer ideal que essas crianças, essas famílias poderiam ter, só por conta de serem pobres, só por conta de viver em situações que precisavam de ajuda. Contrário a isso, graças a Deus, o ECA veio com uma visão totalmente diferente. Inclusive ele deixa claro, né, que para fins desta lei, ou seja, para fim da aplicação do ECA, deve se levar em consideração o fim social a que ela se dirige, né, sem discriminação de cor, de raça, religião, enfim, tudo isso que a gente sabe aí, que às vezes acaba sendo, né, motivo de exclusão e diferenciação por muitas pessoas. E graças a Deus hoje eu não preciso mais, e quando eu digo eu sociedade, eu digo eu conselho, eu digo eu Estado. Eu não preciso mais levar uma criança ou retirar essa criança de um seio familiar só porque os pais vivem em situação vulnerável ou uma situação social que depende de ajuda de governo, né? E eu não preciso tirar ela de seio familiar e levar para qualquer outro lugar que o Estado cuidaria, né? Na verdade é contrário a isso. A lei prevê que eu devo, enquanto conselho, buscar os meios e ajudas do governo, seja na área social, da saúde, enfim, todos os meios possíveis para que essa família seja, de uma certa forma, auxiliada pelo Estado na figura desses órgãos, desses agentes públicos, e mantenho e garanto que essa criança continue no seu convívio familiar. Então, graças a Deus, foi muita evolução. Então, pessoal, dito isso, acho que eu já enrolei bastante, desculpa aí. Eu vou voltar então para a pergunta da Juliana Werneck, que perguntou, né? Minha filha tem 9 anos e quer morar comigo. Ela pode escolher com quem morar? Pessoal, essa dúvida é uma dúvida bastante corriqueira. Essa é a pergunta da Juliana, mas aqui no meu canal, se você entrar, você vai ver que tem bastante perguntas nesse sentido, né? Adolescentes perguntando se pode ou não escolher, por que quer morar com a avó, ou porque mora com a avó quer voltar com a mãe, com os pais, enfim, são essas as situações. De proêmio, vale ressaltar que o Conselho Tutelar não pode, em hipótese alguma, definir guarda, valor de pensão, direito de visita, nada disso, tá? O Conselho jamais, até porque isso é atribuição exclusiva do Poder Judiciário e da autoridade competente. E quando a lei fala autoridade competente, aqui pro ECA é o juiz da vara da infância e juventude. E na falta dela, é claro, né, o juiz que está lá na comarca. Né? Então, pessoal, essas situações todas aí, de guarda, visita, pensão, tudo mais é juiz. Tá? O Conselho jamais poderá tomar uma decisão sobre essa situação para resolver essas questões. Nunca. Se você é conselheiro ou conselheira, né, enfim, está me ouvindo aí, tome cuidado, tá bom? Eu sei que as minhas lives, eu sei que meus vídeos chegam aí em todo o território brasileiro e tem que tomar muito cuidado. Na verdade, o ECA deixa claro que devemos encaminhar ao Poder Judiciário, a autoridade competente, aqueles fatos, aquelas situações que é atribuição do Poder Judiciário. E essa questão, a guarda é uma delas. É claro que nós recebemos lá no Conselho, os pais vão, a gente conversa, você precisa orientar. E aqui eu já tiro uma vertente aqui, abro um aspas para reforçar, o que eu costumo dizer sempre. Se você puder, tiver condições, estude mesmo, vai lá para o Código Civil, no capítulo que fala da família,
Lá também fala da guarda, lá também fala bastante coisas, né? Relacionada à família, sucessões, enfim, filhos e tal. Também a parte do Código Penal, para você saber aí a questão punitiva do Estado em relação a alguns casos concretos, alguns crimes previstos na lei e que o ECA também prevê, mas o ECA não dá a sanção, não define a pena, tá? Você tem que ir lá para o Código Penal, enfim. Então, você, conselheiro, precisa estar aí um pouco mais esperto em busca de conhecimentos, principalmente fundamentos legais, para que quando chegar numa situação dessa, por exemplo, você oriente da melhor forma possível, né, enquanto conselho, enquanto zelador do direito dessa criança e desse adolescente. Então, pessoal, dito isso, vou responder aqui a pergunta da Juliana. Juliana, na verdade, o que acontece? Como eu disse aqui, essa é uma dúvida de várias pessoas, né, eu, como já disse aqui no próprio canal, várias perguntas nesse sentido. O que a lei diz? O ECA, ele diz que a criança e o adolescente devem ser ouvidos. Por que ouvidos? Na verdade, como eu disse, é uma questão do Poder Judiciário, então óbvio que vai ter um processo para modificação de guarda, né, valor de pensão, direito de visita, tudo isso aí que envolve esse direito dessas crianças e desses adolescentes, até para manter o convívio familiar com os pais, que é o direito da criança e do adolescente. Nesse caso concreto, que está falando da guarda, e eu já estou dizendo as três coisas que, puxa, quando você decide a guarda, você vai ter que decidir valor de pensão e direito de visita, senão fica tudo pela metade e continua tendo problema até que a justiça resolva. Então, geralmente, essas três situações acabam sendo resolvidas de uma vez só pelo Poder Judiciário, quase sempre no mesmo processo, apesar de serem coisas diferentes, né? São aí 3 pedidos, então deveria ser 3 processos, na verdade, o da guarda, o da ação de alimentos e o do direito de visita. Mas geralmente acaba resolvendo isso, principalmente quando há um processo de separação, né? Ou o casal já chega pronto com essas questões definidas, ou então quando há um acordo, o juiz precisa, né, definir, claro, como sempre, com a atuação do Ministério Público, conforme prevê a lei. Mas o que acontece? A lei diz que precisa ser ouvida. Mas olha que interessante, ela diz que as crianças devem ser ouvidas através da equipe multiprofissional, multidisciplinar